São louvado seja Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no primeiro livro das Escrituras, livro de Gênesis, no seu capítulo 45. Nós vamos ler dos versos 1 até 18. Esses versos narram uma parte de uma das histórias mais lindas de toda a Escritura, que é a história de José. José é um servo, um homem de Deus, que teve uma experiência marcante com o Senhor. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos parte dessa experiência, a parte final, um trecho final da experiência do relacionamento de José com Deus. O que eu queria falar com os irmãos hoje, nessa manhã, é como curar as feridas da alma. E esse texto das Escrituras nos mostram esse caminho de como a gente pode, de acordo com a própria Bíblia, usar aquilo que o Senhor nos deu como instrução para que a nossa alma seja curada no poder do Senhor. Para isso nós vamos ler Gênesis 45, dos versos 1 até o 18. Eu vou ler, quero convidar todos a acompanharem essa leitura das Escrituras. Diz assim: José dá-se conhecer aos seus irmãos. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar as vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam. E tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas dos seus animais e voltem para a terra de Canaã e retornem para cá trazendo o seu pai, as suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te louvar porque o Senhor nos dá a oportunidade de, nessa manhã, meditarmos na tua palavra. Nós abrimos a Bíblia com liberdade, nós lemos o texto das Escrituras e o que nós precisamos é que o Senhor mesmo venha trazer para nós o sentido desse texto, aplicando
aos nossos corações e fazendo-nos moldar de acordo com a tua vontade e o teu querer. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Talvez, só a título de recordação, eu quero relembrar um pouco a história de José. Talvez alguns não conheçam, ou talvez alguns conheçam por partes essa história, que, diga-se de passagem, é uma das histórias mais lindas das Escrituras. José era um filho muito amado, muito esperado pelos seus pais. Porém, o amor que o pai tinha por José era tão grande que ele o distinguia entre os seus irmãos. Também a Bíblia nos mostra que José era um jovem sonhador, mas não sonhador no sentido a ter sonhos humanos ou projetos futuros, mas era um homem a quem Deus revelava sonhos, um homem a quem Deus falava através dos sonhos. E por conta disso, em um dos sonhos que José teve, ele chegou diante dos seus irmãos, que já eram mais velhos, estavam trabalhando no campo, e disse: olha, eu tive um sonho, e nesse sonho havia um feixe de trigo e os outros todos se dobravam diante desse feixe, inclusive o sol e a estrela. E os irmãos entenderam que os que iriam se dobrar eram eles como irmãos mais velhos, inclusive o pai e a mãe. Os irmãos não gostavam dessas visões ou dessas ideias que José tinha e falava com seus irmãos, até porque eles ainda não tinham discernimento de tudo aquilo que Deus iria fazer pela vida de José. E o final é que eles odiavam José. Eles eram daqueles irmãos que olhavam para o José com tanto quanto de inveja. José tinha uma roupa melhor. José era o filho que o pai mais amava, mais cuidava. Então esses irmãos intentaram matar José. Mas o irmão mais velho chegou e falou: não vamos matá-lo, né? Vamos vendê-lo, o bonzinho, né? Achou por bem vendê-lo e venderam José. Venderam José por 20 moedas para uma caravana de ismaelitas. E José foi levado para o Egito, vendido como escravo. E lá no Egito ele foi comprado por um homem chamado Potifar. E Deus era com José. A bênção de Deus estava sobre José. E enquanto José trabalhava na casa de Potifar, Potifar prosperou grandemente. Potifar entregou toda a administração da sua casa nas mãos de José. Porém, aquilo que parecia ser uma restauração momentânea, na verdade, acabou se tornando um tormento, porque a mulher de Potifar olhou para José, que provavelmente aqui era ainda muito jovem, na faixa de uns 30 anos de idade, e ela teve desejos para com José, e ela intentou que José pudesse trair o seu patrão juntamente com a sua esposa, mas José tinha algo que era um distintivo. Ele tinha a palavra de Deus gravada no seu coração e ele não iria pecar contra Deus e nem contra o seu senhor Potifar. E ele falou: olha, Potifar me colocou todos os seus bens, tudo nas minhas mãos, mas não me colocou a sua esposa. Ao que a mulher ficou muito irritada, ela se sentiu desprezada e ela inventou uma mentira, dizendo que José a havia atacado. E por conta disso, José foi encerrado numa prisão durante um bom tempo. Lembra que eu falei que Deus era com José? Lá na prisão, José pôs ordem na casa e abençoou aquele lugar, de maneira que agora ele administrava aquela prisão. E naquele lugar, José interpretou um sonho que Faraó teve. Enquanto José estava preso, o Faraó do Egito teve um sonho que deixou ele muito perturbado. Eu não sei se você lembra do sonho, que havia na beira da pastagem 7 vacas muito gordas, pastando, muito bonitas, e de repente se levantaram 7 vacas muito magras, muito mirradas, e essas vacas magras, mirradas, comeram as vacas gordas, mas ainda continuaram magras e mirradas. E o Faraó ficou ali apavorado. E juntamente com esse sonho, ele teve um outro sonho no mesmo sentido, e ele perdeu o sono, e ele chamou todos os adivinhadores do Egito para que interpretassem o sonho que ele havia tido, e ninguém conseguiu interpretar. Mas lembram, no período em que José estava na prisão, aconteceu algo interessante. 2 dos servos de Faraó também foram presos por Faraó. E eles estavam ali naquele lugar, e eles tiveram sonhos. E José interpretou os sonhos deles ali na prisão. Um deles era o copeiro do rei e o outro era o padeiro do rei.
E de acordo com aquilo que José havia interpretado, os sonhos daqueles homens aconteceu. Um deles morreu, foi morto, conforme José tinha dito, e o outro foi honrado. Porém, só depois de 7 anos, ou melhor, só depois de 2 anos, esses homens se lembraram de José e mandaram chamar José, lá da cadeia, para interpretar os sonhos de Faraó. E depois que José chegou diante de Faraó, ele interpretou o sonho. Falou, olha, sabe aquelas 7 vacas gordas que o Faraó viu subindo? São 7 anos de muita fartura. E nós vamos ter uma grande fartura no Egito, de maneira que nunca se viu antes e que nunca mais se verá depois. E sabe quais são aquelas 7 vacas magras? São 7 anos de uma grande fome que se abaterá sobre todo o Egito. De maneira que o melhor a fazer é que nesses anos, é por isso que a gente usa esse ditado até hoje, viu? Tempo das vacas gordas e tempo das vacas magras. Talvez você não sabia, mas ele é um ditado de raiz bíblica. Ele tem um fundamento bíblico, tá bom? Que é o sonho de Faraó. De maneira que durante esses períodos das vacas gordas, recomendo que o Faraó faça celeiros e ajunte nos celeiros todo aquilo que for colhido aqui. E depois, no tempo das vacas magras, o Egito tenha sustento. O Faraó se agradou tanto da interpretação quanto das direções de José, e o colocou como administrador de toda a fazenda do Egito. Mas você lembra como José chegou no Egito? Ele não chegou lá porque ele fez um cursinho. Hoje a gente quer um cargo público, alguma coisa, o pessoal faz concurso, estuda, se inscreve, vai, se capacita para isso. Não foi assim que José chegou a administrador do Egito. José tinha sido vendido como um escravo pelos seus irmãos. E sendo vendido como escravo, depois José foi parar na cadeia, por conta daquela venda como escravo. E agora José estava recebendo todo o poder do Egito nas suas mãos. E aconteceu algo muito interessante. Enquanto havia passado o período das vacas gordas, o Egito tinha se estabelecido, enchido seus celeiros, e no período das vacas magras, os outros povos vinham até o Egito para comprar mantimento. E dentre esses outros povos, quem estava lá para comprar mantimento? Os irmãos e a família de José. E José teve um encontro com os seus irmãos ali. E aquilo mexeu com coisas do passado. Agora José era o todo-poderoso do Egito. E eu creio, particularmente, que José estava aqui passando por um dos maiores desafios da sua vida. Maior até do que ser vendido. E eu imagino qual a dor de José sendo vendido, talvez ali no fundo da caravana, olhando seus irmãos ficando para trás e a caravana sendo levada. Ou sendo comprado como escravo. Não sei se você sabe como era o sistema de compra e venda de escravos. Eles eram colocados em praça pública, amarrados, e as pessoas vinham comprá-los como mercadorias, né? Levanta o braço para ver como é que está, se tem doença, mostra os dentes, abre a boca, fala para saber se fala algumas línguas. Às vezes tiravam as suas roupas, faziam alguns exames ali, muito invasivos, na frente de todo mundo. Eles eram comprados como você vai na feira comprar verduras e legumes, e você apalpa e vira, né? Quando pega lá eu vou comprar na feira, eu compro o que está na frente, né? Mas a minha esposa é diferente, ela pega e olha o tomate, vira o tomate e tal. Só falta pedir o certificado da plantação do tomate para levar ele para casa. Né? Era assim que eram vendidos os escravos. E depois de toda essa exposição, ainda a cadeia, e depois da cadeia, alçada a Faraó, ao lugar de administrador do Egito, somente abaixo de Faraó, e agora ele encontra seus irmãos. Os seus irmãos eram seus algozes. Os seus irmãos haviam lhes causado as piores dores. E ele agora é chamado a lidar de maneira direta com seus traumas, com as suas angústias, com os seus medos, com o pecado do seu coração. Porque nós temos uma tendência muito natural a respondermos pecaminosamente aos pecados que são cometidos contra nós. Ou você nunca foi daquele que deu uma resposta dura e quando alguém foi falar com você, falou, mas olha o que ele fez comigo. A gente tenta justificar o nosso pecado no pecado do outro. José, inclusive, para chegar nesse momento, ele já tinha dado um susto nos irmãos. Os irmãos vinham comprar. Quando ele descobriu que eram os irmãos, ele devolveu o dinheiro dos irmãos na sacola e acusou os irmãos de ladrões. Seu coração não estava tão saudável naquele momento. E agora, diante desses irmãos,
Ele estava tendo que lidar com as rejeições, com as dores do passado. Só que agora ele fazia isso com todos os poderes do Egito sob as suas mãos. Ele estava diante dos seus irmãos que o venderam. Ele tinha poder sobre as suas vidas. Ele tinha uma carga emocional fervilhando no seu coração. Ali havia um misto de raiva, de cólera, de saudade, de amor, emoções conflitantes e aflorando na sua vida. E como agir? Irmãos, esse texto das Escrituras, ele não está aqui à toa. Às vezes nós olhamos, eu já vi algumas pessoas falando, nossa, essa é uma das sagas mais lindas das Escrituras. E de fato é. Mas tudo que está na Bíblia é palavra de Deus e nos revela aquilo que Deus tem para nós, assim como essa história de José. Quantas e quantas vezes nós não temos que lidar com conflitos intensos da nossa vida? Ou talvez conflitos que nós nem esperamos. Aquilo, José está lidando com aquilo que alguns chamam de fogo amigo, que são as lutas que enfrentam-se dentro da própria casa. Eu costumo dizer que as maiores machucaduras são feitas pelas pessoas mais próximas. Porque para com as pessoas mais próximas nós não vestimos armaduras. No ambiente de casa a gente não se protege. Você põe uma cerca na porta da sua casa, um muro, uma grade, põe cerca eletrônica, você põe vigia, você põe tela, para que as pessoas de fora não entrem. Você já está se protegendo. Você se arma, põe cachorro bravo no quintal. Não necessariamente isso, Isa, né? A Isa citou meu cachorro, a Alessia. Ela é tudo, menos brava. Né? O perigo é alguém tropeçar nela e cair, se machucar. Né? Você tenta se proteger de alguma forma, mas para conseguir dentro de casa, não. O cachorro bravo com os outros, com dentro de casa, ele é manso. Ele é da casa. O portão, as grades altas fechadas para com os de fora, os que são de casa têm a chave, têm o controle, podem entrar. Aquilo que é gravação para proteger alguém estranho que passa na rua, para os de dentro de casa é até segurança. Quando você olha na câmera e fala, meu filho chegou, então a pessoa chegou, estão seguras. Porque nós não nos protegemos contra esses de casa. Eu imagino que José pudesse pensar em se proteger contra qualquer tipo de inimigo, mas não contra seus irmãos, que intentariam matá-lo, que intentariam vendê-lo. Mas agora ele está diante dos seus irmãos e o coração está ali, fervilhando. Eu e você muitas vezes somos chamados a ficar em circunstâncias como essas e precisamos agir biblicamente. E o Senhor nos mostra uma maneira bíblica de agir através da vida de José. Então, como nós podemos curar as feridas da nossa alma? E aqui, irmãos, sejam elas feitas por pessoas próximas ou não, que as nossas almas se ferem das maiores maneiras. A gente que gosta de usar aquelas camisetas com nome, tema, esse negócio, talvez uma das melhores que a gente poderia usar é assim, frágil, quebradiço, sujeito a falhas e rachaduras. Nós somos assim. Mas sabe como é que nós curamos? Em primeiro lugar, reconhecendo as nossas raízes e quem realmente nós somos. O problema é que muitas vezes, quando nós enfrentamos essas lutas, essas adversidades, nós acabamos acreditando em mentiras que são ditas a nosso respeito ou em circunstâncias que são ditas a nosso respeito. Até então, José era um filho rejeitado, era um irmão mal amado. José, talvez na perspectiva dele, embora Deus estivesse com as suas mãos sobre a vida dele, José era um escravo que foi perseguido, era um homem na prisão que foi esquecido por 2 anos. Mas, na verdade, José era muito mais que isso. Não que ele fosse alguma coisa mas ele era aquilo que Deus fez para que ele fosse. E nesse momento de crise, quando ele encontra os seus irmãos, com o coração fervilhando, quando você vai ver o que está escrito nos versículos 3 e 4, ele disse então, eu sou José, eu sou só o José, eu sou o José irmão de vocês, eu sou aquele mesmo que foi vendido para o Egito. Dos momentos de angústia, de confrontamento, geralmente nós somos tomados de uma espécie de juízo próprio. Perceba que José não se vitimizou, mas também não se levantou. José não chegou assim, vocês sabem com quem vocês estão falando? Vocês têm ideia de com quem vocês estão falando? Agora vocês fiquem espertos. Eu sou o José. Não. O texto das Escrituras é muito claro e muito simples na sua interpretação, até mesmo pela forma da tradução. José rasga o coração. Ele não tenta se enaltecer. Ele não se enche de argumentos.
Ele não tenta se apegar agora, eu sou o líder do Egito. Ele diz, não, eu sou o irmão de você. Eu sou o filho do mesmo pai. Eu sou aquele da mesma família. Eu sou aquele que cresceu no meio de vocês. Nesse momento, irmãos, nós precisamos compreender que nós somos o que somos. Se alguém falou mal de você, dois aspectos. Provavelmente você é muito pior do que a pessoa falou, porque ela não te conhece muito. Geralmente é isso. Se conhecesse mesmo, fala a verdade. Se alguém nos conhecesse de fato, ele teria muita coisa pior para dizer sobre nós. Mas apesar disso, a percepção dessas pessoas são falhas. Se alguém falar mal de você, você não se tornará naquilo que aquela pessoa falou. Da mesma forma como se alguém falar bem de você, você não fica melhor porque falaram bem de você. Nós somos o que somos. Nós somos aquilo que Deus nos fez para sermos. Nós temos uma identidade que precisa estar muito bem fundamentada em Cristo. Nós não somos os nossos cargos, nós não somos os nossos títulos, nós não somos a nossa conta bancária, nós não somos o carro que nós dirigimos lá fora, nós somos quem nós somos, e é isso que José disse, eu sou José. Eu sou o irmão de vocês. Eu sou aquele mesmo jovem que foi vendido há anos atrás para aquela caravana que me trouxe e me vendeu aqui no Egito. Aqui nós vemos as emoções de José explodirem. Ele já não queria mais ser temido. Lembra que eu falei que no começo ele pôs terror com os irmãos? Depois eu recomendo que você leia a história de José. É lindíssima, né? Se bem que geralmente no começo de ano a gente tem aqueles projetos de começar a ler a Bíblia, a gente começa lendo por Gênesis. Geralmente a história de José a gente passa. É do Êxodo para frente que a gente começa a ficar pelo deserto, né? Até José a gente vai bem. Leia a história de José. Anteriormente ele havia colocado terror sobre os seus irmãos. Ele havia infringido medo sobre eles. Mas agora aquela máscara de forte cai. Aquele espírito altivo havia sumido. O que ele queria era que os seus irmãos o olhassem e o vissem não como um homem desconhecido, mas apenas como seu irmão. Às vezes, irmãos, na nossa caminhada, quando as pessoas nos atingem ou quando as nossas almas são feridas, a gente quer ser algo que a gente não é. Eu lembro-me uma vez, há muitos anos atrás, até no velório de uma irmã querida, eu me encontrei com um dos filhos dessa irmã e ali eu fiquei sabendo que eles tinham uma dificuldade entre a família lá, coisas desde a infância. Eu não conhecia a pessoa. E aquela pessoa chegou para mim e aquilo me chamou muita atenção, que ela chegou e falou, senhor é o pastor? Eu falei, sou, catou a carteira assim. Tirou a carteira, abriu, me tirou a carteirinha da OAB, essa carteira de estudante está vencida. Pegar outra. Tirou a carteirinha da OAB e falou, eu sou fulano de tal, eu sou advogado. Né? Eu falei, prazer, eu sou Alessandro, eu sou pastor daqui, né? Aí ele começou naquele arrombo lá dele, de nervosismo, falou, sabe, eu fui rejeitado pelos meus pais, isso, aquilo. Então hoje, olha só o que eu me tornei. Eu perguntei de novo o nome dele, falei, não, o senhor é só fulano de tal. Advogado é o que você faz, é a profissão. Louvado seja Deus que te alcançou esse título e tal. Mas você não é os seus títulos, você é uma pessoa. Você é alguém feito por Deus. O que José queria era apenas ser reconhecido como seu irmão, pelos seus irmãos. Nós não precisamos mostrar que nós somos algo que nós não somos. Nós não precisamos nos enaltecer. Ah, pastor, falaram mal de mim, olha a vitória que eu tive agora. E aí, irmão? Tudo que nós temos não foi exatamente conquistado pelos nossos braços, mas foi a mão de Deus que nos pôs. E depois José vai dizer isso. Essa revelação de quem ele era evoca uns sentidos muito importantes. Talvez José estivesse lembrando ali de alguns gritos quando ele foi jogado no fundo do poço. Ou talvez ele estivesse lembrando dos seus irmãos ficando distantes enquanto ele era carregado por aquela caravana. Mas naquele momento a única coisa que ele queria e ele precisava era entender quem de fato ele era diante de Deus. Aqui José não apresenta pelos seus títulos, não apresenta pela sua proeminência. E ele reconhece que ele era quem era porque Deus havia estabelecido assim. Versículo 8 diz, não foram vocês quem me mandaram para cá. Porque eu imagino também o coração daqueles irmãos, você imagina? Vendemos o irmão como escravo, de repente a gente está diante do Senhor do Egito, estamos mortos, vamos morrer. É certo. Mas José diz, fiquem tranquilos, não foi vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus.
não importa o que aconteça na nossa vida, Deus governa a nossa história. Deus usa todos os meios. Deus usa pessoas, as circunstâncias. Deus usa até o dia mau. Romanos 8, 28 diz que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que Ele ama. Deus está no curso da história. José disse, não foram vocês, foi Deus. Ele me tornou ministro do faraó. Ele me fez administrador do palácio e governador de todo o Egito. Vocês não precisam me temer. Eu sou o que Deus me fez para ser. E aqui, José não se apresenta como o segundo homem mais importante do Egito. Ele tinha aqui mais ou menos uns 39 anos de idade. Mas ele se apresenta simplesmente como um irmão que recebe seus irmãos e que quer perdão e que quer perdoar. Para que nós curemos as feridas das nossas almas. Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos conhecer quem nós somos em Cristo. A nossa identidade não está firmada nas circunstâncias, mas está firmada no Deus que nos chamou e que cuida de nós. Em segundo lugar, nós precisamos aprender a nos aproximar daquilo que realmente tem valor. Quando a gente está machucado, a gente tem uma tendência... Lembra que eu falei que nós temos uma tendência pecaminosa a responder pecaminosamente ao pecado que é cometido contra nós? Né? Mas Jesus, ele trabalha uma métrica diferente. Ele diz que se alguém bater na sua face, você faz o quê? Parte para cima dele com unhas e dentes? É isso que está na Bíblia? Alguém bateu na sua face, você pega no pescoço? Não. Você dá a outra face. Alguém te obrigou a andar uma milha? Você faz o quê? Anda uma segunda gratuita, de bônus. Alguém tirou a sua camisa? Você dá também a capa. É claro que existem outros desdobramentos para esse texto, nós podemos até estudar isso futuramente em outro momento, mas a ideia de Jesus não é a ideia de retribuir o mal com o mal. As Escrituras nos diz. Em vez de retribuir ou pagar o mal com o mal, retribua o mal com o bem. Não se deixe vencer do mal. Em uma das séries de sermões que eu preguei aqui, Salmos de Romagem, eu lembro-me que em um dos momentos o salmista estava orando porque os inimigos o estavam afligindo. E ele nos mostrou que a pior coisa que o inimigo poderia fazer com ele naquele momento não era atentar contra a sua vida, ou contra o seu corpo físico, ou contra a sua integridade. A pior coisa que um inimigo possa fazer conosco é nos transformar em alguém igual a ele. É respondermos na mesma medida. É pagarmos na mesma moeda. Nós temos essa tendência. José aqui nessa história nos mostra que o que precisava era olhar para aquilo que realmente tem valor. E no versículo 4, José olhou para os irmãos e disse, chega mais perto. Chega mais perto. Muitas vezes nós gastamos muito tempo das nossas vidas investindo em coisas que custam caro, mas não tem valor nenhum. O que realmente tinha valor para José não era o seu cargo, não era o seu status, nem muito menos tudo aquilo que ele conquistara. O que tinha valor para José naquele momento é que ele estava diante dos seus irmãos, da sua família, e ele tinha uma oportunidade de fazer um expurgo da sua alma. Deus lhe providenciara um momento especial de restauração. O que realmente tinha valor para José é que agora ele estava diante dos seus irmãos e ele podia encontrar com seu pai. Ele tinha duas opções: rompimento total, promovido pela ira do coração, ou ele tinha a oportunidade de uma reconciliação prazerosa, produzida por um coração que está pacificado em Deus. Para que a gente consiga restaurar os relacionamentos, a gente precisa muito, em primeiro lugar, estar pacificado com Deus. Cantamos aqui do perdão de Deus, não cantamos? Que Deus nos perdoou dos nossos pecados, Deus nos restaurou, que o amor de Deus, ele é rico em benefícios sobre nós. E um desses benefícios do amor de Deus é que com o mesmo amor que nós somos amados, nós temos oportunidade de amar também os outros. Com amor perdoador, com amor cuidador. E José estava agora diante dessa opção de derramar um amor sobre os seus irmãos, trazer para perto seus irmãos, promover um momento de cura.
Os seus irmãos o temeram. E eu também temeria se eu fosse um dos irmãos de José. No versículo 3, diz que os seus irmãos olharam para ele e não puderam responder nada, porque ficaram atemorizados. É o que eu falei, eu no meu coração, naquela hora, eu vinha assim, vou morrer. Vendi meu irmão, queria matar ele, era para ser escravo. O homem está aqui governando tudo, estou morto. Ainda no versículo 5, nós encontramos José fortalecendo o coração dos irmãos, dizendo agora, não se aflijam, não tenham medo, não se recriminem. Deus estava no controle de tudo. Deus comandava a minha vida. O amor de Deus inundou o coração de José naquele momento, tirando aquele clima de tensão, de medo que estava no coração dos irmãos. E é isso que muitas vezes nós temos que fazer, irmãos, aproveitar esses momentos. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 18, diz que no verdadeiro amor não tem medo. O verdadeiro amor, o perfeito amor, lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Ainda quando nós olhamos ali no Gênesis, os versos 14 e 15 que nós lemos, você vai perceber que depois dessa revelação, depois ele falou, olha, eu sou José, sou irmão de vocês. Ele se lançou chorando sobre os seus irmãos. Primeiramente sobre Benjamim, que era o irmão literalmente consanguíneo, o irmão mais novo. E depois sobre todos os demais irmãos, orando e chorando. Orando não, abraçando, beijando e chorando sobre cada um deles. Nada era mais importante do que a reconciliação. Para curar as feridas nas nossas almas, nós precisamos aprender a nos reconciliar. É difícil? Muito. Fazemos por nós mesmos? Não. Só tem um meio de fazermos. Pela graça daquele que nos salvou. A nossa reconciliação com Deus não era difícil. Ela era impossível. Existe aquilo que é difícil. Existe aquilo que não é realizável. De maneira alguma nós poderíamos nos reconciliar com Deus. Mas Deus tomou a iniciativa. Ele enviou o seu único filho. Ele ofereceu o seu filho na cruz do Calvário para morrer por nós, perdoar os nossos pecados. Deus lançou a ira sobre todos os pecados, os meus e os seus, sobre Cristo Jesus. De maneira que agora em Jesus nós temos o único caminho, somos reconciliados com Deus. Deus fez o impossível. Terceiro lugar, como nós podemos curar as feridas das nossas almas? Reconhecendo a soberania de Deus. Às vezes, quando a gente está meio machucadão, não sei se acontece com você. Talvez não aconteça com você. Talvez seja só esse pecador aqui que está falando. Talvez com você nunca passe isso na sua cabeça. Mas quando a gente está meio machucadão, a gente tem aquela tendência de achar que Deus nos esqueceu, né? Deus pôs a gente numa gaveta, assim, no meio daquele papel que a gente guarda lá, no meio daquelas canetas velhas, Deus põe a gente na gaveta, ela esqueceu da gente. Às vezes nós pecamos contra o Senhor, dizendo, onde o Senhor estava quando aconteceu isso? Por que aconteceu comigo? Tanta gente pior do que eu. Você já falou isso? Tanta gente pior do que eu. Por que veio acontecer isso comigo? Nós temos essa tendência. Acontece que o coração de José foi ministrado por uma verdade que ela é tão soberana quanto aquilo que ela representa, que é o fato de que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. O que tratou no coração de José foi o fato dele saber que quem o havia enviado para o Egito foi Deus. Tudo aquilo que nós somos é fruto dos meios pelos quais Deus conduziu a nossa vida. Às vezes, alguns caminhos tortuosos pelos quais passamos. Às vezes, algumas lutas, algumas dores que nós enfrentamos. Todas elas são usadas por Deus. Todas elas são fruto da mão de Deus para nos forjar, para moldar o nosso caráter. Talvez algum momento de profunda carestia fez com que a gente aprendesse a lidar melhor com o dinheiro. Talvez em um momento de profundo desamor fez com que a gente amasse melhor. Talvez um momento de desesperança fez com que nós fôssemos fortalecidos na alma, juntamente no socorro do Senhor.
todos os meios. Versículo 5, José diz: não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Vocês acharam que estavam fazendo mal, mas não estavam. Deus estava promovendo o bem. José não era vítima da sua história. Muitas vezes a gente se acha vítima da história. Nós estamos num lugar onde Deus nos coloca. É o eterno quem nos conduz. Quando nós passamos por grandes decepções, frustrações, sofrimentos, abusos, discriminações, nós precisamos ajustar o foco da nossa visão e aprendemos a louvar e glorificar a Deus no meio das lutas. Ontem à noite eu estava ouvindo o testemunho do reverendo Ronaldo Lidório. Quem tem Instagram já viu, deve ter visto. Ontem ele estava comemorando 34 anos de casamento com a sua esposa. Ele estava no leito do hospital, tinha acabado de sair da UTI. A esposa dele, Rosana, do lado. Os filhos não poderiam estar lá porque ele estava com a imunidade muito baixa. A única que podia entrar lá é a Rosana. Ronaldo Lidório, já falamos de como Deus usou a vida dele poderosamente para pregar o evangelho aí no mundo todo, né? E ontem ele estava na cama, com câncer, careca, sofrendo dores. E antes dele terminar ali aquele testemunho, ele falou que nós precisamos aprender a louvar a Deus apesar das circunstâncias. Ele falou assim: não espere as coisas ficarem boas para louvar a Deus. Ele mexeu comigo, deu uma chacoalhada assim, né? Não espere os bons dias para louvar a Deus. Não esperem os problemas se resolverem para louvar a Deus. Não espere as dificuldades passarem para louvar a Deus. Porque Deus está controlando os dias difíceis também. Deus está presente nos dias maus. Ele é o bom pastor que está conosco no vale da sombra e da morte. Deus não chega na porta do vale da sombra e da morte e fala: até aqui eu vim. Daqui para frente está contigo. Não, o salmista no Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande por um vale de sombras e de morte, tu estás comigo. É no meio do vale. E o salmista diz: o teu bordão, a tua vara, o teu cajado me consolam. A gente fala: o que é isso, né? Aí figura ali a imagem do pastor. O Senhor é que vai à minha frente, me defendendo contra os inimigos. O Senhor é que usa esse cajado e o bordão para ver onde o solo está firme, para que nós possamos passar por aquele solo, talvez no meio de um lamaçal. Não sei se você já andou no lamaçal. Cada dia menos nossos filhos vão sabendo o que é lamaçal, né? Hoje, eu sou do tempo que os meus primeiros tobogã era rua. Quando chovia, se descia naquela enxurrada, né? Nossa, não tinha medo de rato. O rato é que tinha medo da gente. O rato via a gente sair correndo. Hoje as crianças não fazem mais isso, né? Quando eu era muito novo, meu irmão tinha acabado de nascer, nós morávamos em Curitiba, e a situação financeira não era das melhores. Minha mãe costureira, meu pai era pedreiro, e eu ia trabalhar com meu pai, e na volta para casa, meu pai encontrou um charco, né? Esqueci, é um charco, pronto, um charco, um lamaçal, e ali tinha agrião nativo, natural ali do lugar. E ele entrava naquele charco, colhia o agrião para levar para casa, fazia os feixes, vendia para comprar leite ninho para o meu irmão. E muitas vezes eu ia com ele naquele charco. Né? E eu lembro que eu era pequenininho, meu pai saindo do trabalho, ele amarrava uma corda na cintura, porque era um lamaçal assim, que poderia ter profundidade, e ele amarrava a corda no toco também, não era... Ele me ajudava, me ensinava, mas não era louco, não deixar na minha mão, né? Eu era criança, ele amarrava num toco e me dava a ponta da corda. Falou: segura, que o pai vai lá pegar o agrião e vai voltar. E eu achava que era eu que estava segurando meu pai, né? Eu me sentia o Homem-Aranha. E ele entrava naquele charco, às vezes ele vinha puxando pela corda, né? E eu segurando firme na corda e o toco ali. Ele vinha segurando firme naquela corda, vinha, depois ia para casa, lavava, saía para vender. Os nossos filhos não sabem o que é isso, né? A ideia do bom pastor com o cajado é aquele que vai medindo a profundidade para ver se a gente pode pisar. Esse pastor é o mesmo que nos tira de um tremedal de lama. Esse pastor é o mesmo que nos socorre. Esse pastor é o mesmo pastor soberano que está cuidando de nós todos os dias da nossa vida. De maneira que quando nós passamos pelas lutas, ou quando nos sentimos vítimas das circunstâncias, não devemos ser arrogantes, e nem muito menos
me fugiu a palavra aqui, mas vitimistas. Eu sou a vítima. Nós devemos olhar para Deus e saber, Deus controla a minha vida e há um propósito de eu passar por isso, dessa aflição. Diga de passagem, em Deuteronômio, o escritor bíblico diz que Deus enviou o povo para o deserto para ser provado, para ver o que havia no seu coração. Muitas vezes o fogo da aflição é Deus permitindo que nós sejamos provados para ver o que tem no nosso coração. Nós vamos louvar a Deus se Ele tirar de nós tudo? Lembra da oração de Abacuque, capítulo 3? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que no curral não haja gado, que o fruto da oliveira minta, todavia, eu me alegro no Senhor. E o meu Deus me faz andar altaneiramente. Nesse mesmo instante, José, quando ele reconhece a soberania de Deus, ele mostra com o coração livre das amarguras do passado. Os seus irmãos estão com peso do pecado, estão amedrontados. Fomos descobertos. Mas José está pacificado. Deus estava no controle da minha vida. José compreendera que Deus era o autor e realizador da sua história. Meu irmão, a gente precisa aprender isso. Às vezes a gente acredita, e eu não sei como é que a gente chega nisso. A gente se declara cristão, a gente professa uma fé cristã, mas às vezes a gente age como se Deus não existisse. Porque a gente, no dia a dia, parece que nós acreditamos que as coisas são frutos da nossa mão. E não é Deus que está controlando a história. José compreendera que Deus não apenas controlara a sua história, mas Ele era o realizador, Ele era o fundamento, Ele era o escritor da sua história. Tal qual um escritor escreve sobre a vida de um personagem em um livro, que enquanto ele escreve aquelas linhas, ele já tem um fim determinado para aquela história, de maneira que todas as linhas corroboram para que o fim daquele personagem seja o fim que o autor deseja. Assim é a nossa história nas penas de Deus, na caneta de Deus, na ponta das mãos daquele que escreve as nossas vidas. Verso 7 e 8. Deus me enviou à frente de vocês para preservar a vida. Verso 8. Não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. É exatamente isso que o salmista expressa no Salmo 139, versículo 16. Os olhos de Deus nos viram a substância ainda informe. E no teu livro, no livro do Senhor, no livro da vida, foram escritos todos os nossos dias, cada um deles, escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Deus é soberano sobre a nossa história. Para a gente terminar, 4 últimos aspectos para a gente curar nossa alma no Senhor, é ter disposição para abençoar. Você quer saber se você está curado mesmo? Sonda seu coração. Você tem disposição para abençoar o seu perseguidor? A palavra do Senhor nos diz, se o seu inimigo tiver fome, você faz o quê? O que é para fazer? Dá de comer. E se ele tiver sede? Dá de beber. Estamos dispostos a fazer isso? Difícil. Mas olha o que aconteceu com José. Versículos 9 até o 11, se você tiver com a sua Bíblia aberta, senão eu vou pedir para projetar, pode ser até no rodapé mesmo. De 9 a 11, diz, olha o que José disse para os irmãos. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá e não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. José está dizendo o seguinte, vocês voltem para o meu pai e digam, nós encontramos o José, o filho que estava perdido, e ele está disposto a nos abençoar. Que tem fome vindo aí. E José abriu os celeiros do Egito para nós. José escolheu o melhor da terra, a terra de Gósen. Eu não sei se você já viu algum mapa do Egito. Eu deveria até ter proporcionado isso aí para a gente colocar aqui. Não vou fazer agora e não vou colocar o pessoal no fogo para procurar agora. Mas a terra de Gósen é a terra que
geograficamente nós conhecemos como o delta do Nilo, do Egito. É uma região onde começa o rio Nilo, lá no norte do Egito, e é uma região, uma das mais férteis de todo o Egito. Ela é permeada pelo rio, o rio lança os seus braços ali e irriga toda aquela região. Era o que tinha de melhor para eles que eram cuidadores de ovelhas, eles que eram pastores. Venham para cá, o melhor da terra para vocês. Meus irmãos, a maior manifestação de cura para nós é quando nós temos a disposição interna de nos tornarmos abençoadores, em vez de juízes e executores. E quando a gente está machucado, a gente gosta de ser juiz, né? Gosta de ser executor. Foste pesado e achado em falta. Pô. Mas quando a gente consegue ser abençoador, a gente entende que Deus era o que tinha um plano sobre as nossas vidas. A Bíblia nos ensina isso em Romanos 12, verso 14, depois 16 a 21. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis, diz as Escrituras. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serem orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, acabamos de falar aqui, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Olha como Paulo termina esse trecho, versículo 21 de Romanos 12. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 43 a 48, lá no Sermão do Monte, Salvador Jesus pregando para a multidão. Jesus disse: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nós precisamos ter no nosso coração, irmão, a disposição de abençoar. E aqui eu quero dizer um negócio para você. A disposição de abençoar, às vezes, não é necessariamente a disposição de estar colado na pessoa. Vamos lá. Você tem alguma pessoa que vive falando mal de você. Você não pode chegar perto dela que o coro canta. Mantém 2 passos de distância e abençoa ela. A gente precisa ter o coração disposto e sábio. Precisou do abraço? Vem para perto. Mas eu gosto de andar sempre a uma distância segura. Às vezes a gente precisa fazer isso. É o ideal? Não, mas a gente precisa se proteger dos pecados, seja do nosso, seja dos outros. O que a gente não pode é bloquear o coração. A gente tem que estar disposto a abençoar, disposto a abraçar, a caminhar uma segunda milha, todas as vezes que o Senhor nos chamar a isso. E aqui nós observamos que esse é o sentimento que fora tomado no coração de José. Eu gosto de ler esses textos do Antigo Testamento e nós estudarmos sobre eles, porque nós vemos a graça de Deus permeada em todas as Escrituras. Às vezes a gente tem aquela ideia, não, graça é Novo Testamento, Antigo Testamento é lei, não é. A graça é desde Gênesis 1, desde o primeiro versículo da Bíblia, a graça está manifestada lá. Cada história, cada personagem, toda a Escritura aponta para um único lugar, a graça do Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos estar atentos a isso em toda a Bíblia. Não são meras histórias. José não é só um personagem bonito que a gente pôs lá. José aponta para Cristo nos seus relacionamentos, no seu sofrimento, na sua fidelidade, nas suas atitudes, no seu coração. As Escrituras apontam para lá. José reconheceu que Deus estava no controle da sua história. Reconheceu quem ele era, quais suas origens. Tinha valorizado o que tinha valor. E agora? Está com o coração pronto a abençoar. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. E às vezes a gente chega para um momento de culto com vários sentimentos.
várias emoções, várias perspectivas, expectativas. Às vezes a gente vem porque é acostumado a vir, e que se não viesse acorda domingo, fala, meu Deus, que não tem culto hoje, o que eu vou fazer? Tem gente que tem quase crise de abstinência, pelo costume. Às vezes a gente vem pela obrigação, às vezes tem que servir em alguma área, algum ministério, tem que fazer alguma coisa, você não tem outro para colocar no seu lugar, você tem que ir lá. Eu não sei qual o motivo que te trouxe aqui hoje, mas talvez possa ocorrer que você chegou aqui com o coração machucado. Ou se não chegou aqui, pode acontecer em qualquer instante da sua vida, do seu coração estar assim. Eu quero que você entenda que o mesmo Deus que toma conta da sua história trouxe você aqui hoje, por qual meio fosse, qual motivo fosse, por qual causa fosse, Ele nos reuniu aqui hoje para nós estudarmos a sua palavra. Eu creio que todos nós, em algum momento da vida, nós tenhamos algum tipo de ferida da nossa alma que precisa ser curada. Eu creio que todos nós, em algum momento da nossa vida, enfrentamos algumas circunstâncias, seja no passado mais distante ou no passado mais recente, em que o Senhor precisa colocar um bálsamo sobre as nossas vidas, porque a nossa alma ficou perturbada. E a palavra nos ensina que nós devemos tomar cuidado para que essas circunstâncias não virem uma raiz de amargura e que ela nos perturbe e que ela contamine outras pessoas. Por isso, eu quero convidar você a confiar nessa graça. É entender que assim como Deus fez com José e assim como Ele conduziu a história de José, Ele conduz as nossas histórias. José apontava para Cristo, para toda a ação de Cristo. Nós somos conduzidos diretamente a Cristo. Hoje, perdoando os nossos corações e nos renovando. Se porventura você tiver com alguma amargura na sua alma que tenha atrapalhado o seu desenvolvimento espiritual, preste atenção nessas lições que nós aprendemos. Saiba quem você é em Deus. Você não é melhor, você não é pior. Não é a sua posição ou não é o mal que falaram sobre você. Você é quem você é. Valorize o que realmente importa. Não fique se apegando a coisas que te machucam. Jogue o lixo no lixo. Eu lembro-me de uma palavra rapidinho nesse encerramento, onde um pastor disse que havia uma casa que tinha um problema muito sério de baratas. E toda vez que chegava naquele cômodo, tinha muita barata. Eles contrataram o pessoal e detetizaram aquele lugar e acabou com todas as baratas. E o lugar ficou livre de baratas. Passou uma semana, 20 dias, 15 dias. Agora tinham baratas, tinham ratos, tinham moscas lá naquele lugar. E aí foram lá, detetizaram de novo, passou um tempo. E naquele mesmo cômodo, mais baratas, mais ratos, até que alguém um dia chegou e falou, olha, as baratas, os ratos não são a causa, eles são periféricos. Eles só estão vindo aqui porque aqui tem muito lixo. Você quer acabar com as baratas, com os ratos, com os mosquitos? Tira o lixo, joga o lixo fora. Às vezes a gente se incomoda com as baratas que vão na nossa alma, a gente precisa tirar o lixo que está no nosso coração e jogar ele fora. Você pode detetizar no culto. Você veio no culto, você detetizou, viu? Não, agora estou... Mas se o lixo continuar ali, amanhã a barata está de volta, o rato está de volta, a tristeza está de volta, o incômodo está de volta. O Senhor está nos dando uma oportunidade de a gente tirar o lixo do nosso coração. Olha a bondade do Senhor. A gente tira o lixo do nosso coração e deposita no lugar mais santo e livre de qualquer problema, aos pés da cruz do Calvário. E o Senhor vai dar conta desse lixo, vai acabar com ele. Valorize o que tem realmente importância. Reconheça que Deus está no controle da sua vida e esteja com o coração disposto a abençoar. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Tua palavra é a verdade viva do Senhor para nós. A tua palavra tem poder em si, porque é o próprio Deus se manifestando por meio da tua palavra. Eu quero lhe pedir, Senhor, que essa palavra encontre lugar no nosso coração e manifeste cura para nós. Que a nossa alma seja tratada por a tua palavra, pela graça de Cristo, e que nós saiamos daqui hoje renovados, para bendizer o seu nome. E o Senhor faça com que essa palavra chegue nos lugares onde nós não podemos fazer. Como pregador, o máximo que eu posso fazer é levá-las aos ouvidos.
mas com o poder do teu Espírito, o Senhor faz descer nos corações. É o Senhor quem produz aquilo que o Senhor determinou para a sua palavra, e nós cremos nisso. Opera assim, Senhor, em nós. Cura-nos para a glória de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.